Então, a gente vai fazer esse passo a passo e a atividade estará gravada para vocês referente a isso, ok? Então, Mila, eu vou pedir agora, vou parar minha apresentação e eu vou pedir para que você apresente a tela do notebook. Pronto. Pronto, então, já apareceu. E aqui vocês estão vendo a tela do notebook que utilizamos lá em Antônio Cardoso, referente ao Centro de Informação Tecnológica, que já trabalhamos com o Colibri. Lá fazemos a ação junto com a plataforma Colibri, e aqui estamos vendo alguns canais que eu acabei criando para fazer alguns exemplos, e professores criaram canais para poder utilizar na sala. Então, temos alguns canais já na plataforma. Lembra dos canais que vocês fazem no Colibri Studio? Então, vem para cá. E ele fica assim. Pode clicar em um, Mila, para a gente visualizar. Então, ele fica dessa forma, e ao clicar, ele irá aparecer os conteúdos que você coloca dentro de seu canal. Então, possui... aí a gente já está vendo os tópicos que criamos dentro do Colibri Studio, ok? E dentro dos tópicos nós organizamos os conteúdos, certo? Então, da mesma forma que a gente cria lá no Colibri Studio, aparece aqui nos canais do Colibri Offline, para você ter acesso a planejar a sua atividade e para os alunos terem acesso como se fosse um livro, ok? Pode clicar em um também, Mila, para a gente ver o que possui dentro. Mais uma vez. Pronto. Então, aqui a gente pode ver os conteúdos que possuem dentro do Colibri, ok? Então, temos o vídeo, atividade. Então, ele aparece desta forma. Clique em um vídeo para a gente ver, Camila. Aí foi uma atividade, no caso, mas tem nada não. Esta é uma atividade. E aqui aparece conforme você coloca. Então, lembra das questões abertas de matemática? No caso, out input, se eu não me engano é isso. Então, aqui ele vai aparecer um quadro, um quadrado em branco, para você poder colocar a resposta e verificar, o botão de verificar a resposta embaixo. Ao clicar, ele demarca como certa ou errada. Dando como certa, aparece o botão de próximo e um V embaixo na lista. E ao completar as questões, ele vai aparecer uma estrela de concluído, e ele sugere o próximo conteúdo que você deve fazer. Entenderam? Então, é dessa forma que aparece para o seu aluno. Então, é dessa forma que aparece para os seus alunos as atividades, e aqui um vídeo referente o vídeo aula que você irá passar, ou uma música, ou um documentário que você irá passar para os seus alunos dentro dos conteúdos, ok? Então, pode rodar. Lembrando também, falando para os professores, que quando se tem um vídeo no seu canal, se o aluno pular, não dá como atividade concluída. Então, ele tem que assistir até o final para aparecer a estrelinha e dar o conteúdo como concluído. Então, assim você vai saber se o aluno viu o vídeo todo ou não. Isso mesmo. Não tem como o aluno burlar essa parte. Ele vai ter que assistir se a proposta é visualizar a atividade concluída com o vídeo, o aluno vai ter que ver o vídeo inteiro para aparecer a marca de concluído. Se não, vai aparecer apenas um relógio em azul, indicando que o aluno iniciou, no caso, é em progresso, como está mostrando aí. Então, o aluno, ele não tem como burlar isso, por conta que o sistema sabe quando o aluno terminou e vai aparecer estrela, ou se está em progresso, e quanto tempo ele está em progresso. Tipo, clicou para iniciar, voltou, ele vai estar lá contando os minutos, os segundos e minutos de quanto tempo essa atividade está em aberto, ok? Pode voltar, Mila.
Então, aqui temos a parte dos canais, certo? Então, para vocês ainda não vai aparecer nada disso no Aprender. Quando iniciarmos as atividades sobre importação de canais e exportação, aí sim irá aparecer os canais. Em recomendado, clica aí, Mila, em recomendado. Essa aba de recomendado são canais que vão colocar como os mais populares, no caso, o que os alunos mais clicam para poder fazer, para poder ver, entender como funciona, certo? Temos também os próximos passos que os alunos devem clicar, as pastas, os tópicos que os alunos devem clicar para fazer as próximas atividades, para continuar o conteúdo, e embaixo tem as atividades que estão em progresso ou que estão como atividades que ele não iniciou. No caso, o professor passou uma atividade e o aluno ainda não iniciou, ou se já iniciou, não finalizou a atividade. Então, vai aparecer em continuar. Então, a plataforma ele é todo dividido para que o aluno entenda qual é o próximo passo do que ele tem que fazer. Então, é recomendado ele vai passar por isso. E quando o aluno já está matriculado em uma classe, quando o aluno já está em uma classe, e o professor colocou uma atividade, pronto, ele vai aparecer em classes. Aqui, Camila está em mais de uma classe, em mais de uma turma. Ela faz parte de mais de uma turma. Então, ela está aqui. Aqui são algumas salas do que a gente fazia lá no centro, né? Referente aos professores, para dar aula aos professores. Então, vai aparecer aqui. Porém, a gente vai mostrar que tem outras turmas referentes também aos alunos, ok? Mas aqui é totalmente referente às formações que nós dávamos para os professores terem acesso à classe. Então, aqui aparecem as classes para o seu aluno, e ao clicar, vai aparecer a atividade. Pode clicar em uma classe, vai aparecer uma lição para o seu aluno. Então, aqui ele demarca, ó, formação do Centro de Formação Tecnológica de Antônio Cardoso, tem o título dessa classe, e embaixo nas lições possui as atividades que o seu aluno deve fazer, certo? Então, aqui temos algumas atividades de exemplo que seu aluno irá fazer, está fazendo, e ao completar, irá aparecer essa estrela. A gente clicou em uma, então vai aparecer o que o seu aluno tem que fazer. Aí, no caso, quando a gente faz o planejamento, que será nas próximas aulas, eu vou mostrar como faz esse planejamento, nós selecionamos as lições, que são as atividades, os exercícios, e podemos selecionar também vídeos, documentos, músicas, para o seu aluno estar realizando com uma lição, com uma atividade. No caso, ele chama de lição aí nas atividades que o seu aluno estará fazendo, certo? E também possui um modo de teste. Eu vou mostrar para vocês, ele é bem legal. Ele já... Você escolhe se o seu aluno quer que apareça para o seu aluno a opção de aparecer o gabarito para ele ao finalizar ou não. Você poderá corrigir depois. Então, possui alguns mecanismos que você pode estar ajustando. E é bem legal essa parte de testes também para realizar dentro do Colibri Offline. Então, o seu aluno estará fazendo por meio de um tablet, por meio do celular, dentro da sua sala de aula, certo? Ou por meio do notebook, computador também. E ele estará fazendo dentro da sala de aula, ali, junto aos outros alunos, com o professor. Pronto. Então, essa é a aba do Aprender. Essa é a aba relacionada ao estudante, ao aluno. O professor também tem essa aba, mas ele utilizará essa aba, aparecerá para ele apenas os canais e o recomendado. Se esse professor estiver em uma turma, uma classe, aí sim aparecerá como para Camila, aquelas classes que apareceu. Porém, ela é uma professora também lá do Centro de Formação Tecnológica de Antônio Cardoso. Mila, rapidinho, volta aí para mostrar onde você clicou para aparecer esse menu. Então, para aparecer o menu lateral,
é só clicar no menu de hambúrguer, no caso, essas 3 barras que ficam no lado esquerdo superior. Ao clicar, vai aparecer esse menu lateral. E é o menu de navegação do seu Colibri Offline. Se você possui uma conta SuperAdmin como a de Camila, vai aparecer todos esses dados aí, todo esse menu de entrada, então, de navegação. Então, possui o Aprender, o Professor, Instituição e Dispositivo, Perfil e a opção de terminar essa sessão. Então, se como vocês possuem também a mesma conta de SuperAdmin, pronto, então vocês têm acesso a todos esses dados. Dentro do sistema, nesse notebook que Mila está utilizando, a minha conta e a dela são de SuperAdmins. Então, dá sim para criar mais de uma conta SuperAdmin. Porém, a que está como a primeira é a minha, por conta que eu que instalei o Colibri na máquina, ok? Então, a primeira é que vocês criaram quando vocês instalaram o Colibri, mas vocês podem estar colocando outras contas como SuperAdmin. Vamos voltar. Então, aqui, a parte de navegação, a gente falou já sobre o aprender voltado para o aluno, e temos a parte do professor. Clica aí, Mila, para a gente visualizar a parte do professor. Aqui, no Colibri, possui 2 tipos de professores. O professor da instituição e o professor por classe. Então, o professor por classe, ele vai aparecer apenas uma classe aqui em classes. Então, se você dá aula em uma escola que tem um Colibri e só dá aula em uma turma, então, você sendo de uma turma só, vai aparecer apenas a sua turma para entrar. Mas existe o professor no caso, da instituição. Então, o professor da instituição, ele tem acesso a todas as classes do sistema. Então, aí no Colibri, Colibri Offline que Mila tem, possui muitas e muitas classes. E essas classes nós criamos, certo? E Mila, é professora da instituição. Então, ela pode visualizar todas as classes que nós criamos, ok? Então, temos aí, cada classe dessa ou foi de uma formação com professores ou que nós utilizamos em uma escola, certo? Então, aí, no lado esquerdo vai aparecer o nome da classe, depois, quem são os professores desta classe e quantos alunos possui na classe. Então, primeiramente, quando você entra e você for um professor da instituição, a conta SuperAdmin, ele é professor da instituição. Lembre-se disso. Então, a quem possui a conta de superadministrador pode visualizar todas as classes. Se você quer uma conta depois, só que apareça a sua classe, aí o superadministrador, quando criar a sua conta, ou você se cadastrar, ele vai colocar a opção de para você ser professor da instituição. Posteriormente, eu vou mostrar como faz isso. Coloca como professor da instituição ou professor por classe, e aí o professor só vai visualizar apenas uma classe que ele ensina, tá bom? Então, Mila, pode clicar em uma turma aqui grande, pronto. E aí temos a nossa classe. Quando vocês criarem uma classe, não vai estar dessa forma, pois essa turma aí já fez umas atividades, já trabalhamos com essa turma, então já vai aparecer parte em atividades da classe, nas lições, dados. Porém, quando você tem uma classe que não tem nenhuma atividade, então vai aparecer tudo zerado, tudo em branco, mas com base no que você for criando atividades com a sua turma, irá aparecer esses dados aqui para você, certo? Eu estou mostrando já a tela com dados para vocês visualizarem depois como é que vocês irão trabalhar com isso.
Então, aqui na classe do 5º ano, certo? Temos aqui em cima quem são os professores. Então, Elienay e Vinícius Torres Batista. Temos aqui os professores dessa turma. Quantos alunos? Então, 28 alunos. Possui algum teste? Não, não há nenhum teste, mas possui algumas lições. Então, temos atividade 1 e uma atividade extra, que foi passada. Ok? E embaixo das atividades, na barra de progresso, temos como visualizar o que aconteceu nessa atividade da turma. Então, ele mostra um pequeno resumo, que 21 de 28 completaram a atividade e 3 iniciaram, mas não finalizaram, e 3 precisaram de ajuda. Então, esses 3 que precisaram de ajuda, a gente já vai visualizar onde vocês encontraram isso, ok? No lado direito, nós podemos visualizar a atividade da classe. Então, o que está acontecendo naquele momento que você está aplicando as atividades. Então, você consegue ver quem foi que terminou a atividade, aparece o nome da pessoa que terminou a atividade para você. Quem foi que pediu ajuda, aparece também o nome da pessoa, o nome do aluno que está pedindo ajuda. Em qual atividade, mas em média, os alunos estão, então aparece se a maioria já passou da segunda questão, então aparece aí, ó, todos no grupo, todos no grupo estão na questão 2. Então vai aparecer, iniciaram a questão 2. Então vai aparecer aí, mais ou menos, onde seus alunos estão, e você pode acompanhar de forma resumida, mas, em média, onde é que os seus alunos estão dentro da atividade, para você conseguir acompanhá-los, ok? Então, além dos alunos estarem lá na tela de aprender, você vai estar nessa tela do professor em classe. Então, na tela do professor aí em classe. Então, você vai ter acesso a toda essa parte resumida. E quando vocês estiverem fazendo atividade com os alunos de vocês, é aconselhado que vocês estejam nessa página visualizando para poder saber quem é que está com dificuldade, que vai aparecer aqui, onde é que os alunos estão para você poder acompanhar, ok? Então, não é mais aquela comunicação que só o aluno, você depende que o aluno, ou que você depende que você vá até o aluno para saber mais ou menos onde seus alunos estão fazendo a atividade. Você já sabe onde os seus alunos estão acompanhando a tela de resumo. E se você tem alguma dificuldade ou medo em relação ao que os seus alunos estejam ali, todo mundo utilizando um tablet, ou um celular, ou um notebook, e você tem medo de até... Não é medo, mas você tem um receio de estar passeando por ali. Então, no caso, você vai visualizar quais são os alunos que estão com dificuldade de forma mais rápida. E vai ter aquele aluno que você sabe que, de primeira, ele não vai até você só vai saber se ele está com dificuldade em alguma questão quando ele já terminou a atividade, ele já entregou a atividade, e depois você tem que retomar isso com ele. Nessa plataforma, não. Você já pode fazer essa intervenção naquele momento que o aluno pediu ajuda. Então, isso é bastante legal da plataforma. Isso é o diferencial também da plataforma, que você consegue fazer essa intervenção no momento que você tem acesso a esse dado. Temos a opção também, diferente de classe, no caso, temos a classe para visualizarmos o resumo do que está acontecendo na sua aula naquele momento, e temos os relatórios. Pode clicar, Mila. Então, aqui em relatórios, é o que basicamente é o nome que ele está falando para vocês. É um relatório do que está acontecendo na sua turma, ok? Então, você vai poder visualizar por 4 tipos de características diferentes. Você pode visualizar os relatórios por lições, então, pelas atividades que você está fazendo, por testes. Não temos nenhum teste, então a gente não vai entrar nesse aspecto.
por grupos, que já já eu explico o que significa esse grupo, e por aluno. Então, a gente pode ter um relatório específico por aluno. Então, isso é muito legal também, que você tem os dados ali, todos automáticos de sua aula, após finalizar aquela atividade. Então, você sabe que quais atividades, deixa eu aqui, no caso, quais exercícios o seu aluno já concluiu, então você consegue ver em média a última atividade que ele fez, e ao clicar, pode clicar em algum aluno aí, Mila, para a gente visualizar, você tem também o relatório por atividade que o seu aluno já fez. Então, o seu aluno finalizou alguma atividade, não finalizou alguma atividade, você consegue visualizar por aqui, ok? Então, isso é muito legal para você entender o seu aluno. Se você coloca os testes, também vai aparecer aqui, ó. Temos alguns dados em relação ao aluno. O nome do utilizador, no caso, é o login para seu aluno entrar. Se ele está em algum grupo, Ana Vitória não está em nenhum grupo. Pontuação média no teste. Se você fez algum teste com a turma, ele irá aparecer aqui no relatório do aluno. Então, você vai fazendo os testes, vai atribuindo pontuação a isso e vai aparecendo aqui. Exercícios concluídos e conteúdos visualizados. Então, vai aparecer todo o relatório do seu aluno, o que ele faz dentro da plataforma. Esse aluno não tem nenhum conteúdo concluído, então a gente pode visualizar que o aluno só fez apenas atividades, certo? Clica em uma atividade, Mila, para a gente visualizar uma atividade concluída, e clica mais uma vez, essa atividade de matemática, o tempo gasto que ela... pronto, verdade. Né? Aqui temos o título da atividade, o progresso que vai marcar como concluído, em progresso ou não concluído, e o tempo que o seu aluno gastou para realizar a atividade. Então, aqui você tem como saber o quanto tempo seus alunos gastam para fazer as atividades, e depois eu vou mostrar também o outro dado, que é, nos relatórios, qual foi a questão que seus alunos tiveram mais dificuldade. Então, ele seleciona as perguntas que seus alunos tiveram mais dificuldade dentro dos seus exercícios, e você tem um feedback da plataforma em relação a isso, entendeu? Então, ele organiza para você todas as perguntas, as questões que os seus alunos tiveram mais dificuldades. E isso isso é bastante produtivo para você, é bem legal para vocês, para implementar nas suas aulas. Então, isso é o feedback que você tem, o diagnóstico que você tem do que os seus alunos estão fazendo em aula, ok? Então, o progresso dos seus alunos. Então, você tem o diagnóstico em relação a isso. Clicando aqui na atividade, e temos a atividade de matemática. O Vinícius? Oi. É porque eu recebi uma ligação aqui, eu recusei, mas só que aí fiquei sem... O volume está bem baixo, eu vou aqui hoje para voltar ao normal. O volume, provavelmente ele deve ter feito... Mesmo aumentando, ele diz que está no máximo, né? Provavelmente você vai ter que sair da ligação e voltar. No caso, tirar o aplicativo e voltar, para ver se não é isso que tá dando algum... Certo. Valeu, obrigada. Então, aqui temos as questões que o seu aluno acabou de fazer, ou que ele já fez. Então, aqui a gente pode visualizar as questões, e em cada questão a gente pode visualizar, vejam que essas questões foram aleatórias. Então, temos a questão 4, questão 3, questão 2. Então, na verdade, não, está em ordem decrescente. Eu acabei de visualizar, está em ordem decrescente. Então, não está aleatória não, desculpa. Ao clicar em uma questão, vocês vão visualizar que vai mostrar para você qual foi a resposta que seu aluno deu para a questão, certo? Então, aparece
qual foi a resposta correta que seu aluno colocou. E ainda aparece a questão que o seu aluno errou. Pode clicar, Mila. É a questão 7 aí. O nosso aluno aqui, a nossa aluna Ana Vitória, ela colocou o resultado e tiveram 2 tentativas nessa questão. Então, ela vai aparecer para vocês quais foram as tentativas do seu aluno, ok? Então, isso é bem legal também. Isso é muito, muito legal, porque você consegue visualizar os erros e você pode ver também, acabar colocando para mostrar a resposta correta para ver, comparar os resultados. Aqui você não vai ter, vocês não vão ter como visualizar a parte do cálculo que o seu aluno fez para chegar a esse resultado, porém, vocês conseguem visualizar aqui qual foi o resultado que seu aluno colocou. Okay? O erro foi apenas questão de... A nossa aluna acertou, o erro foi apenas questão do ponto. Mas, ok. A resposta estava correta, mas vamos utilizar só de exemplo, ok? Então, aqui temos a nossa... onde o aluno acabou errando em relação à atividade, ok? Então, a gente pode ter a gente tem acesso a esse relatório após a finalização, após o aluno completar a atividade, ok? Então, vamos voltar, Mila, aí, para visualizar a parte dos relatórios. Aqui vou mostrar esse relatório por lição, que é legal. Vamos utilizar a atividade 1 para visualizar. Então, aqui temos o relatório referente a isso. Então, ele mostra o título, o progresso e, em média, qual foi o tempo gasto que os seus alunos tiveram para responder a atividade e completar a atividade. Então, em média, os alunos fizeram em 38 minutos a atividade. Então, vocês podem visualizar aqui, em média, quanto tempo seus alunos gastam para realizar esta atividade, com base no tanto de questão que o aluno tem que responder. Okay? Então, ele dá esse relatório. Além desse relatório, temos também por alunos, clica aí para a gente visualizar. E aqui a gente pode visualizar por aluno. Então, quem foi que completou, quem foi que iniciou e não terminou. Então, vamos baixar. Quem teve dificuldade, precisou de ajuda. Quem nem iniciou. Então, aqui temos podemos visualizar isso em relação aos alunos. E aqui você pode visualizar no momento quem está precisando de ajuda. Isso aqui, gente, mostra durante a atividade. Então, lá em classe, que eu tinha mostrado, vai aparecer com base no que está mostrando aqui nos relatórios. E você poderá ver em tempo real onde é que o aluno está com dificuldade, ok? Então, ele vai mostrar qual é a pergunta que o aluno está com dificuldade. Então, ele errou na primeira e na segunda ele acertou. Ok? Então, desta forma, a gente consegue visualizar onde é que nosso aluno está com mais dificuldade. O nosso aluno aí acabou foram em 3 questões, ele acabou errando o resultado. Então, o nosso aluno aí tentou mais de 4 vezes até acertar. Certo? Então, a gente pode visualizar desta forma as questões que os nossos alunos estão precisando de ajuda, ok? Vamos lá, Mila, deixa eu ver, voltando. Ok, clica na atividade 1 novamente, a gente vai ver deixa eu ver, clica na atividade de matemática, ali embaixo. Isso, aí. Aqui tem um relatório, quase igual o que a gente viu por aluno, mas aqui ele mostra mais detalhadamente o tempo gasto de todos.
E em cima, a gente pode ver relatório e perguntas difíceis. Então, a gente tem a escolha de visualizar quais foram as perguntas que os seus alunos tiveram mais dificuldade. Clica aí, Mila, para a gente visualizar. Pronto. Então, aqui, a gente pode visualizar que ele vai mostrar ele vai falar, ó, as perguntas da questão, ou da atividade de matemática, quantos alunos necessitaram ajuda, ok? Vamos visualizar a primeira pergunta. Que pergunta é essa que os seus alunos precisaram de mais ajuda? Então, ele mostra aí todos os alunos que tiveram essa dificuldade e você pode visualizar por aluno quantos alunos, quantas vezes o aluno precisou dessa ajuda. Mila, pede para a professora Ana Célia entrar novamente para aparecer a permissão para ela entrar. Então, dessa forma, esse feedback que a plataforma tem para a gente utilizar como uma ferramenta de trabalho em sala de aula é muito importante, por conta que ela acaba nos auxiliando ainda mais e não nos atrapalhando. A gente, às vezes, pensa que a tecnologia vai acabar atrapalhando em nosso cotidiano em sala de aula. Porém, não. Aqui eu estou mostrando uma ferramenta muito importante até para vocês conseguirem visualizar no momento onde os seus alunos precisam de ajuda e também, posteriormente, no que você tem de diagnóstico em relação à turma, é onde você precisa focar na atividade com os seus alunos. Então, isso acaba sendo significativo até para a aprendizagem dos seus alunos em relação ao tempo que cada aluno gasta em relação à atividade, qual o nível de compreensão que os alunos estão tendo das atividades. Então, eu encaro essas ferramentas que o Colibri traz, como uma forma de melhorar essa parte do ensino com base utilizando em ferramentas tecnológicas, ok? Então, vamos lá, Mila, vamos voltar. Eu vou falar agora um pouco sobre os grupos, certo? O que significa esses grupos? Pode clicar em relatórios que ele mostra lá. Em cima mesmo. Em cima mesmo. Ou então voltar para ali em cima, voltar para a atividade 1. Pode voltar. Aí. Então, aqui temos os grupos. O que significa esse grupo? Esse grupo, ele é referente a o grupo de alunos que você cria. Então, você pode criar vários grupos dentro de sua classe para fazer ou trabalhos, você quer fazer atividades com grupos de alunos diferentes, então você pode fazer isso dentro da sua sala de aula. Então, eu separei o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Eu posso fazer isso dentro do Colibri, ok? Eu posso também fazer... eu sei que tem alguns alunos que eles terminam atividades mais rápido que os outros, mas eu quero passar um pouco mais de um desafio a mais para esses alunos. Eu posso fazer no meu planejamento que para alunos que eu sei que fazem parte desse grupo, que terminam as atividades mais rápidas, e posso passar mais algumas atividades desafiadoras para eles, ok? Então, dá para fazer isso, dá para fazer esses grupos de estudo, então e eu quero fazer, como falei, grupos de trabalho. Então, eu tenho o grupo A, o grupo B, o grupo C, e eu quero passar materiais diferentes para esses alunos. Então, para o meu grupo A, eles vão trabalhar eu estou fazendo uma atividade sobre ciência. O grupo A vai falar sobre a fauna e flora da Amazônia. O grupo B vai falar fauna e flora do Ceará. O grupo C vai fazer sobre a fauna e flora da Bahia. O grupo D vai fazer sobre a fauna e flora de Minas Gerais. Então, cada grupo, você pode separar
os materiais, videoaulas referente a isso, para trabalhar com seus alunos dentro da sala de aula. Então, isso é bem legal referente a isso também. O Colibri ele tem essa ferramenta para auxiliar dentro da sala de aula, ok? Então, os grupos servem para essa finalidade. Depende do que você for fazer dentro da sua sala, mas ele possui essa função, ok? E temos também, além dos relatórios, temos a aba do professor para planejar a sua aula. Pode ficar, Mila. Então, aqui você tem acesso para criar lições. Então, as atividades que você vai fazer com sua turma, você pode criar. Testes, então você pode fazer também, e grupos. E tudo isso você sempre vai clicar aí no botão violeta, que vai estar aparecendo à direita. Então, para criar um novo grupo, só clicar. Um momentinho. A professora Nassara, ela não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que foi. Ok. Então, aqui, sempre vocês vão clicar no botão violeta para poder criar um novo grupo, um novo teste ou uma nova lição, certo? Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre gerenciamento de aula, gerenciamento de sala de aula, e vamos focar apenas nessa parte. E essa parte é bem legal, então vocês vão fazer uma atividade com base no canal que vocês irão criar na aula de importação e exportação de conteúdo. Então, na aula que a gente fizer sobre isso, a gente vai trabalhar sobre as lições, sobre os grupos, sobre os testes, certo? Então, no caso de gerenciamento de aula, a gente vai trabalhar sobre isso. Okay? E hoje a gente está aqui navegando para entender mais como é que funciona o Colibri e qual o potencial dessa ferramenta, certo? Na nossa sala de aula. Então, até aqui está tudo ok? Está tudo... Estão entendendo referente ao que eu estou explicando aqui? Alguma dúvida? Se não, a gente continua. Vamos continuar. Eu, por enquanto, não estou com a dúvida. Vamos ver na hora que a gente estiver fazendo. Então, vamos lá. Eu vi que vocês são porreta, que estão conseguindo fazer, não tiveram dificuldade na instalação. Então, vamos continuar. Vou passando aqui as atividades. Além dessa parte do professor, certo? Então, aqui a gente já falou sobre a parte do... Clicando em menu, a gente vai visualizar. A gente já falou sobre o aprender. Isso, realmente, André. Na prática que surgem as dúvidas. Então, vamos praticar referente a isso. Então, a gente viu sobre o aprender, professor, agora temos o instituição e dispositivo. A parte da instituição, ela é somente para os superadministradores. O Colibri sendo utilizado em sala de aula e o professor tendo apenas a conta do professor, não aparece a parte de instituição, pois ela é para quem tem o domínio, no caso, que tem a conta de superadministrador para poder criar contas, para poder criar classe. Então, esse tipo de dado, no caso, esse tipo de conta, o professor, normalmente, ele não tem acesso. Então, lá em Antônio Cardoso, o que a gente faz? Eu e Camila possuímos a conta de superadministradores e os professores não têm acesso a essa conta, então, eles só têm acesso à parte do aprender e de professor, ok? Mas como aqui eu estou ensinando a vocês a utilizar
no computador de vocês, eu preciso mostrar essas funções, ok? Então, eu preciso mostrar essa parte de classes, essa parte de usuários, que eu vou acabar fazendo depois, ensinando depois como utilizar cada uma. Então, temos aqui as classes. A classe é responsável em instituição por você criar uma nova classe na instituição, ok? Então, aqui, o botão violeta é só você, ele aparece a função, criar nova classe. Então, você vai ter que só colocar o nome da classe e depois pode digitar um de exemplo, Mila, pode colocar formação alfa, alguma coisa assim. Pronto. Então, aí. Então, aqui ele vai aparecer, a formação alfa, acabou de criar, ele já aparece. Do lado, não tem nenhum professor e nenhum aluno, porque acabamos de criar, e tem a opção de excluir a classe também. Porém, não vamos fazer isso agora. Vou mostrar para vocês a formação, essa classe formação alfa. Pode clicar, Mila, para a gente visualizar. E aqui é como uma conta de super administrador mesmo, de administrador. Você vai poder colocar professores dentro. Você pode editar novamente o nome, certo? Então, em cima tem o botão de editar, o nome do formação alfa. Do lado direito, vai pedir para você colocar professores dentro dessa classe e depois alunos na classe, ok? Então, quando você escreve um professor para essa sala, o professor vai ter acesso a essa sala em classe. E aqui é só selecionar realmente o professor da instituição ou o professor, certo? Então, é só selecionar a quantidade de professores que você quer para essa classe. Se isso for somente um, coloca ali, seleciona o quadrado na esquerda. Ou, se você não estiver encontrando, você pode buscar por usuário. Você pode digitar o nome do professor, certo? E aí vai aparecer o nome do professor embaixo. Então, é desta forma que você consegue colocar um professor como professor da classe, ok? Então, seleciona um professor, Mila, para demonstrar. Ok. Ao selecionar, clica para confirmar. Então, aqui temos o professor selecionado. Se você quiser remover o professor, à direita tem essa opção. E embaixo você vai selecionar, inscrever os alunos desta classe. Então, os alunos, primeiramente, têm que ter uma conta na plataforma. E após isso, você vai selecionar pelo nome os alunos que você tem nessa turma, ok? Então, é desta forma que você cria uma turma no Colibri. Então, você vai selecionando a classe em que o seu aluno será selecionado para poder entrar. Seleciona alguns de exemplo e clique em confirmar, Mila, para a gente... Eu pedi para que Camila utilizasse, clica aí em inscrever alunos novamente, Mila, para demonstrar a quantidade de alunos que temos no computador. Então, temos aqui, mais de 500 alunos cadastrados no Colibri Offline, lá em Antônio Cardoso. Então, temos mais de 500 contas no Colibri Offline, ok? Pode voltar. Então, aqui temos uma classe com o professor, com uma professora e com 4 alunos. É desta forma que se cria uma classe no Colibri Offline. Não tem muita dificuldade em relação a isso. Mas lembrando, não é o professor que cria a turma, a classe, e sim a conta de super administrador, ok? Além de classes, temos por usuários. Clica aí, Mila. Então, também podemos visualizar os usuários que estão na plataforma. Então, eu posso pesquisar, posso criar um novo usuário em cima, posso pesquisar por usuário. Então, aqui o super administrador pode criar uma conta para alguém, pode recuperar a conta de alguém. Então, clica em opções para a gente visualizar. A gente pode redefinir a senha,
pode editar os detalhes e pode excluir a conta, certo? Então, o superadministrador tem acesso aos dados, os detalhes da conta da pessoa. E os detalhes é aquilo que a gente colocou. É o nome completo, data de nascimento e também a questão, clica aí em editar detalhes para visualizar. Aí, ó, no caso, o nome completo, o nome de utilizador, se é professor, clica aí em professor para visualizar, ó. Então, ele tem estudante, professor ou administrador, ok? E se for professor, ele coloca professor da classe, como eu falei, ou professor da instituição. Então, você tem essas duas diferenças. Então, o professor da classe só pode ensinar nas classes que está inscrito e o professor da instituição vai aparecer todas as classes da instituição. Então, o professor pode entrar em qualquer classe para visualizar e o professor da classe só vai entrar em uma classe que estiver cadastrado e o professor da instituição pode visualizar todas que estão criadas na instituição. Ok? Vamos voltar. Então, a conta de superadministrador tem acesso a todos esses dados dos usuários. Podemos fazer alterações nas configurações. Então, lembrando do que a gente selecionou lá na aula passada, naquele primeiro acesso, de só permitir que os alunos entrem se tiver uma conta, só permitir que os usuários entrem colocando a senha. Então, aqui vocês vão poder alterar isso aqui, nessa parte de configurações. Então, aqui a gente pode permitir que os alunos editem seu nome, permitir que os alunos alterem suas senhas, permitir que os alunos e professores editem seu nome completo, pode alterar a qualquer momento, permitir que os alunos criem contas, permitir que os alunos iniciem sessão sem senha, não precisa de senha para entrar, e habilitar o botão, esse é legal, o último, habilitar o botão baixar nos materiais. A gente tem uma aula voltada só para isto, ok? Então, eu vou ensinar nesta aula, tem uma aula que eu falei sobre compartilhamento de materiais, é nessa aula que eu vou falar sobre esse botão de baixar os materiais, ok? Então, temos essa parte de configuração, ok? Se você quiser voltar à configuração original, pode clicar ali embaixo também. E, além disso, temos uma seção que não vamos entrar muito, tem uma aba, na verdade, que não vamos entrar muito, que serão os dados. Isso aí é mais para compartilhamento, no caso, para a instituição Learning Equality. No caso, ela queira saber sobre registro de sessão, registros resumidos, isso aí não vai precisar mexer referente a isso, ok? Então, ok, vamos lá, tudo certo, pronto, essa parte está toda ok de instituição, e temos também sobre o dispositivo, que é deveras importante também, que é a parte de importação e exportação dos canais. Então, teremos uma aula voltada só para isso. Então, aqui é bem fácil essa parte, ele já vai mostrar o que é para importar, como exportar. Então, aqui nós vamos ter uma aula somente para isso, ok? Então, podemos pular essa parte. Vamos para permissões. Aqui podemos, a pessoa que tiver a conta de superadministrador poderá dar para outras pessoas também o status de administrador. Então, em editar permissões, você pode clicar para dar permissão de superadministrador ou permissões de gerir os conteúdos do dispositivo. Então, você pode dar permissões para uma conta que você acabou de criar no Colibri Offline, ok? Então, é por aqui que você dá essa permissão para uma conta. Vamos voltar. A parte de informações é sobre o dispositivo, ok? Então, isso aí é para caso você queira entrar ou queira disponibilizar. Isso aí depois não precisa muito. Isso aí é mais os detalhes
do Colibri offline, da versão, esse tipo de coisa. E temos também as configurações que são configurações básicas. Então, o idioma, no caso, permitir que outros computadores nesta rede importem meus canais privados, então permitir que possa fazer importação por outros computadores. Lembrando que, se você quer que outros computadores tenham acesso ao Colibri offline, tem que fazer a parte 2 do módulo 3, ok? Na página inicial, qual vai ser a página inicial da pessoa? A página de login ou a página de aprender? Então, no caso, a gente coloca a página de login para a pessoa ter acesso somente com a conta, acessar com a conta. Então, são algumas configurações que são poucas, ok? Clicando, vamos voltar lá no menu. E, por último, temos o nosso perfil. Clicando em perfil, é somente a parte de detalhes da sua conta, realmente da sua conta dentro do Colibri offline, ok? Então, é isso, o Colibri offline destrinchado. São essas funções que possui dentro do Colibri, ok? Eu sei que, se tiver alguma dúvida, já pode perguntar agora, mas se não tiver, pode, durante a prática, perguntem no grupo. Joguem suas dúvidas lá, pergunte no privado para mim ou para a Camila, que nós já utilizamos bastante essas ferramentas para saber o que é, onde vocês têm que ir, o que é para fazer, certo? A atividade de vocês é essa parte de navegação mesmo, e está sendo bem tranquila as atividades, por conta que eu quero que vocês se sintam à vontade em relação à plataforma. Então, a atividade de vocês é me mandar prints, vocês entrando, visualizando o que está, como vocês, no caso, utilizando, o que é que serve cada coisa, visualizando o que eu acabei de fazer aqui no nosso encontro, na nossa formação, ok? Então, é esta atividade. E também eu vou pedir, deixa eu ver se eu peço, o que eu peço. Então, já que vocês, eu sei que tem alguns aqui são formadores do Instituto, mas eu gostaria que vocês, com base no que vocês estão aprendendo do Colibri offline, eu gostaria que vocês me fizessem um texto, um pequeno texto até mesmo, referente a essas novidades, como vocês utilizariam na sala de aula de vocês, ok? Um pequeno texto referente com o modo de aplicação, pelo que vocês estão percebendo da ferramenta. Então, eu quero que vocês naveguem, entendam como funciona, qualquer dúvida pode chamar, e aí eu quero que vocês escrevam um pequeno texto referente a área de atuação de vocês, como vocês utilizariam o Colibri offline na sala de aula de vocês, ok? Lembrando que o Colibri, como é que ele funciona? Ele funciona, você estando com o notebook, reproduzindo essa tela em outras telas. Então, os alunos vão poder visualizar as atividades por si próprios. Então, vai aparecer para eles o Colibri offline também e as atividades que você planejar, certo? Então, é assim que funciona o Colibri offline, e eu gostaria que vocês fizessem esse pequeno texto. Ô, Vinícius. Oi. E o texto a gente vai fazer dentro do Colibri ou a gente vai fazer o texto no WhatsApp mesmo? Ah, ok. Tá bom, obrigada. André, eu vou te passar Deixa eu entrar aqui. Vou te passar o link do Colibri, já que você instalou, e você, por meio desse link, vai criar um atalho. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui é o link do Colibri, é o link padrão do Colibri. Você vai acessar pelo seu navegador, ele vai abrir e você cria um link, um atalho com esse link que eu mandei, certo? E algumas pessoas que fizeram a instalação, aconteceu a mesma coisa, não encontravam o ícone do Colibri, mas é por conta do sistema operacional que vocês estão utilizando. Eu também não entendi o porquê não criou,
mas eles estão conseguindo acessar por meio do link. Então, eu acho que está sendo válido em relação a isso. Certo? Então, alguma dúvida? Oi, pode falar. Até o momento, não, mas na hora da navegação é que a gente vai ver se tem dúvida ou não, né? Mas você viu o meu colibri que eu criei? O meu canal? O Vi meu canal sim. não, o meu link. Eu vi sim. Então, para mim, esse não foi difícil, mas agora o de hoje, navegar, talvez não seja também difícil, mas o que eu estou achando muito difícil, Vinícius, é as atividades. Toda vez que eu faço, só dá incompleto. Aí eu não estou entendendo o porquê. Provavelmente seja que tem alguma questão em branco ou que possui alguma alternativa que esteja em branco, certo? Então, Eu, o eu, exercício, quando ele eu cria, ele acontece fiz. isso. Ah, eu fiz as atividades, respondi, mas, no entanto, só aparece incompleto. Aí eu até desisti. Me mande, aí eu posso fazer esse acompanhamento com você depois. Me mande o print da tela, como é que tá as questões que eu vou te orientar como fazer. Provavelmente deve ser para marcar, então já que você fez a questão e as alternativas, provavelmente seja para marcar qual a alternativa correta daquela questão. Pode ser isso também. Pronto. Como eu fiz no notebook, eu vou tirar foto e te enviar. Pronto, ok. Então, pessoal, obrigado por estarem presentes, ok? Já já essa aula vai estar disponível para vocês poderem estar utilizando. O módulo, ele já está disponível, então vocês já podem acessar e acessar. Lá tem o mesmo passo a passo que eu acabei de fazer em aula, ok? Informação. Então, pode acessar o módulo que ele tem o passo a passo do que eu acabei de fazer aqui. Mais que isso, eu pedir obrigado, uma boa manhã, um bom dia para vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode perguntar para mim, para a Camila, que vamos responder tranquilamente. E, André, eu quero resposta de você, viu, amigo? Vamos lá para a gente tentar fazer aí. Vinícius, te interrompendo aí, que já vamos encerrar. Lembrando que a gente está mostrando aí o Colibri Offline o todo para vocês, mas o professor lá, ele não utiliza todas essas ferramentas que mostramos para vocês hoje. É só para vocês se familiarizar realmente com o Colibri Offline. Lá o professor, quem cria a classe e cadastra os alunos somos nós. Então o professor não tem esse trabalho. Ele só vai fazer atividade, criar atividade no canal dele, e a gente também importa e cria a turma, né? A classe. Isso. Então, é isso, pessoal. Estou aqui igual falando Papaléguas, né? É isso, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem aqui, disponibilizando um tempinho, um tempo para essa formação de vocês, ok? Então, obrigado e até a nossa próxima aula. Sexta-feira, lembrando que sexta-feira é o último dia de entrega. Eu acho que a maioria aqui já entregou. Acho que todos aqui já entregaram as atividades. Então, as atividades no caso da aula passada. Então, até sexta-feira vocês têm para realizar essa atividade, ok? Vinícius, rapidinho. Eu mandei no privado, mas você tem preferência de mandar no privado ou no grupo? O tanto faz? Tanto faz, tanto faz. Essa parte do texto, ou tanto faz de mandar ou no grupo ou na sala. Seria legal vocês compartilharem no grupo, porque compartilhar as experiências relacionadas de vocês. A gente pode conhecer mais um pouco de vocês em relação a isso. Então, como vocês utilizariam a plataforma Colibri na sala de aula de vocês. Ok, então, tchau, tchau. Obrigada pela aula de hoje. Tchau, tchau. Tchau.